E tem um detalhe, né? O campo de jogo da Arena do Corinthians facilita quem, sem dúvida. O Maracanã não tem ajudado. O Maracanã não tem ajudado. Tá uma tragédia o campo de jogo, dito pelo próprio Flamengo. E os jogadores do Flamengo elogiaram o campo do Corinthians antes da bola rolar. O Domenic e o auxiliar dele passaram, fizeram carinho no jogo, no campo de jogo do Corinthians. E o time sabe jogar bola e pegou um tapete. Foi um salseiro. Tanto que a seleção está escolhendo os jogos pelos gramados. Sim, pelos campos de jogo. Maracanã também não está. Corinthians, São Paulo e o outro jogo, onde é o outro jogo que eles escolheram? É por causa de gramado. Acho que é o Grêmio, né? Se eu não me engano. O Flávio, você vê que... Beira-Rio. É um gramado. Está escolhendo por gramado. Não tem torcida. Não jogou o Diego Alves, goleiro. Não jogou o Rodrigo Caio. A Arrascaeta machucado e o Gabigol. E eles ainda ontem nem utilizaram o Michael, né? Que foi revelação do Brasileiro do ano passado. Flávio, quero que você fale sobre o jogo, aquilo que você viu, esse momento difícil do Corinthians. O time do Corinthians está aflito e a torcida está assustada. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Quero ouvi-lo, Flávio Prado. Vanderlei Nogueira, ontem vendo o jogo do Corinthians, eu senti pena. E isso é terrível porque eu estou falando de Corinthians. O Corinthians, ele impõe, ou deveria impor medo, respeito pro Corinthians. Né? Aquela história, a qualquer tempo o Corinthians pode virar, pode fazer. Ontem o Corinthians foi um gatinho. Era um gatinho jogando contra um leão. Foi 5-1. Foi 5-1 porque o Flamengo quis. Se quisesse ser 6, 7, 8, faria o que ele queria. Parecia jogo de profissional contra infantil. E isso é terrível, isso é muito complicado. O Vampeta já falou com relação às cavalarias, né? Um chama cavalaria, outro chama um grupo de pôneis. Não dá. Isso significa o quê? Elenco mal montado. Trabalho mal feito. Caro pra caramba e ruim. Elenco ruim. E aí você não tem o que fazer, não é técnico, não é nada. Porque foi muito simples, né? Todo mundo jogou tudo em cima do Thiago Nunes. Não fez um grande trabalho. Mas a impressão que dava, saiu o Thiago Nunes, tá tudo resolvido. O Coelho quase enlouqueceu e o Wagner Mancini caminha para a mesma coisa. E aí ganhou, naquele jogo, aquele absurdo de jogo contra o Atlético Paranaense, que é outro time bem ruim. Aí ganhamos como Corinthians. O que é ganhar como Corinthians? É isso aí? Ontem jogou como Corinthians também? É realmente, olha. E quando você tem um elenco ruim, não tem solução. Não tem muito jeito, porque é o material humano, é o cara que vai jogar. Eles são ruins, aí começa a cair naquele que tem um pouquinho mais de condição. No caso aí, um cara que tem muita condição, o maior goleiro da história do Corinthians, o Cássio. Começa a sobrar pro Cássio, pro Fagner, começa a sobrar pro Gil, os caras que têm condição, os poucos que jogam bem. É complicado isso. E outra, né? Num clube que dá ouvidos à torcida uniformizada, a conselheiro, não sei o quê. Se você tem convicção, você junta ali o teu grupo e fala assim, gente, é o seguinte, erramos na mão, contratamos errado, a gente vai ter que refazer a bobagem que nós fizemos. Vamos tentar segurar, vamos ver o que acontece. Mas não, eles vão dar cabeça, vão dando cabeça, tal, vão terceirizando culpa. O São Paulo usou muito esse método, gasta muito e não consegue fazer nada porque o elenco é ruim, ou desproporcional àquilo que se queria, e aí você vai dando cabeça. O São Paulo está há 10 anos sem ganhar nada, por causa disso. Então o Corinthians, ele tem que tomar muito cuidado. Eu não consigo deixar de ouvir a frase do André Sanches. Nós agora teremos aqui no Brasil um campeonato espanhol, um Barcelona e Real Madrid. E realmente ele quase acertou. Tem um Barcelona, que é o Flamengo, e tem o Castilha, né, o time B do Real Madrid, que é o Corinthians. A verdade é que você não vê nem perspectiva no Corinthians a curto prazo. Nada. E aí você olha e fala assim, tem eleição daqui a alguns meses, 2 meses. Não. Agora. Menos então, vai, um mês. 40 dias. Aí ganha ganha do Ilho. 28 de novembro. Ganha do Ilho. Ganha o Mário Gobi. O que ele pode fazer? Vai ter que começar do zero. E vai ter, se eles vão ter coragem de afastar os intrusos, aqueles que eles dão tanta satisfação, começar do zero no trabalho com consciência. O Flamengo também estava numa draga desgraçada. Foi lá, ajeitou, discute como é que foi, mas a verdade é que zerou e tocou a vida. O Corinthians vai ter coragem de fazer isso? Os caras que estão pleiteando a vaga de presidente do clube terão coragem de fazer isso? Vai ter mudança mesmo no poder ou o Andrés vai continuar mandando vai continuar colocando os caras como marionetes dele, como tem sido nos últimos 10 anos, e levar do jeito que tá? É uma coisa pra gente pensar. Mauro Betti,
O jogo do Corinthians ontem, que ocupou todo o espaço Olha lá, pelo ele placar. tá rindo da Não, eu derrota. tô rindo, placar. eu tô rindo que não dá pra dizer. Estamos tentando acompanhar aqui Não, o você está noticiário rindo do com a Corinthians. redação do nosso palestra, mas não é sobre isso. É sobre o almoço teria começado lá em Quito e tal, não sei o que lá, os caras sacaneando. Depois eu mostro a mensagem, mas Tá. enfim. Vamos lá. Bom, primeiro, baita vitória do Flamengo, é claro, 5-1, foi a maior goleada já acontecida desde a inauguração do estádio do Corinthians. Já havia sido o 3-0 do Dorival Júnior do Flamengo no Brasileiro 2018 na reta de chegar, agora o 5-1 é um mau resultado. Poderia ter sido muito mais, como destacou o Flávio, viu o Vampeta e todo mundo. Agora, a boa e péssima notícia para o corintiano é que realmente o Corinthians criou mais oportunidades que em outros jogos e perdeu por 5-1. E poderia ter perdido por muito mais. Quer dizer, o Corinthians, com a bola nos pés, até evoluiu um pouco também, porque foi 3-0, o Flamengo deu aquele mole. Largou. Deu a largada, eu falei, vamos voltar a jogar. E Tem jogaram muito com jogo, extrema vamos descansar um facilidade. pouco. Vamos descansar um Golaço pouco, do Diego, É. o Everton Ribeiro fazendo gol de cabeça, o time voltando a jogar. Foi a melhor partida do Flamengo com o Domi, uma das melhores partidas do Flamengo na temporada, e a tendência é que esse seja o Flamengo, porque vinha desgastado de terça e quinta, não estava completo, o Corinthians também não está completo, mas o Corinthians hoje completo e incompleto é quase que a mesma coisa. Ô, Mauro, tem uma coisa que tem que ser dita. Eu vi o jogo do Flamengo contra o Goiás, foi um sufoco. Foi, Vi com foi, o Red foi um Bull jogo e foi um maluco. sufoco. Foi. E contra o Corinthians foi um passeio. Acertou. O Flamengo melhorou tanto assim, o adversário era muito mais Não, fraco. também e nós não. estamos falando de Acertou dois times que estão na também, zona de acertou rebaixamento. pé, acertou Será pé que também. o Corinthians é o pior futebol mal, daqui tá. do Brasil? E olha que É a o pior de concorrência é todos. brabíssima, Então, né? eu tô Enfim. falando de Goiás, Red Bull, que deram canseira no E outras Flamengo, no equipes Maracanã, também. e o Corinthians Próprio o Flamengo esporte, o próprio passeou. esporte Sim. também. Não, outras É o equipes pior estão jogando futebol muito de mal. todos é o do Corinthians. Hoje o Flamengo tem enorme potencial para ser campeão brasileiro. Claro que o Galo também é um baita trabalho do São Paulo, como também é do Cudê no Inter. O Inter é o atual líder. Mas assim, eu ainda acho que vai focar mais Flamengo último e jogo da Galo, rodada, mais Mauro, do que Inter. Hã? Inter e Flamengo, né? Exatamente. A E 19ª. Se o vai ser bem Botafogo legal. ganhar, passa o Corinthians, né? Pois é. Então a situação do Corinthians é delicadíssima. Porque não... Botafogo e Bahia, e Goiás, sim, né? Porque O não Bahia é se ganhar o também. Se o Bahia ganhar Mancini, também passa, mas o Bahia vai jogar com o Atlético Mineiro. Então não é o esquece. Mancini, não seria o São Paulo se chegasse ao Corinthians, o Jorge Jesus, o Domi, o Ramires, o Heinz, o Tite, o Oswaldo Brandão, o Luxemburgo no melhor momento, o Filipão. Alguns jogadores muito limitados. E, gente, o sistema defensivo do Corinthians ontem e outros jogos tem muito ruim também. Aí você pega, e quando eu falo sistema defensivo, é claro que não é só a defesa, e cada vez mais no futebol. Quando você fala o ataque, é o time inteiro atacando, inclusive o goleiro começando o jogo. E o sistema defensivo do centroavante contra o Bozelli, e o Jô tá fazendo falta também, mas não é só o Jô. Todo mundo participa desse sistema defensivo. Mas olha o começo, digamos, de escalação do Corinthians. Goleiro e o lado direito da zaga. Pô, Cássio, Fagner e Gil. Pô, de nível de seleção brasileira. Mas de Copa do Mundo não mesmo. hoje. Mas estão todos Não adianta, assim, não estão hoje. bem, não estão bem protegidos, o lado esquerdo falha, todo mundo falha, ok. E até pegando em cima disso da declaração longa do Cássio ao Grupo Globo, de quase 3 minutos depois, ele fala uma coisa que o Marcos falou no Palmeiras em 2002, durante o Rio-São Paulo, o Vampeta jogava, o Palmeiras e a América no Palestra Itália, a Mancha Verde falando um monte de coisa tal, meses antes dele ser goleiro pentacampeão ao lado do Vamp, a frase, se tira o que o Cássio falou, é o que o Marcos falou. Em 2004, logo depois do São Paulo perder a semifinal em Manizales para o Once Caldas, teve um choque rei no Pacaembu, o Palmeiras ganhou do São Paulo 2-0, 2-1, o Rogério teve uma falha terrível, e o Rogério foi xingado pela torcida do São Paulo, como foi o Luiz Fabiano. Não, o Luiz Fabiano não estava mais. Como foi, não me lembro quem mais. E, inclusive a torcida do São Paulo levou pipoca. O Kaká estava nesse time. Não, o Kaká não estava mais. Já tinha sido Mas um ano jogaram antes. pipoca no Kaká Não, também. Usava o termo tetracolor do Morumbi, que era preto, vermelho, branco e amarelo, era amarelão. Então, assim, estou falando de Rogério Ceni, de Marcos e agora de Cássio. Então, quer dizer, será que... E o Cássio falou muito bem, falou, não tô tão legal, mas não tô tão ruim assim. Será que a culpa é toda minha? Sai um gol de arremesso do lateral, o centroavante perde um gol cara a cara, quando chega na cara do gol. Então, assim, tem muita coisa para discutir e agora não é pelo Cássio. Eu vou por um intervalo e já voltamos rapidinho, mas há outro questionamento também. Será que foi uma boa colocar o Cássio no jogo, sabendo que o momento dele não é bom e vai enfrentar quase uma seleção pela diferença que todos estão colocando sobre a mesa? Não seria melhor preservá-lo? É só uma dúvida. Estamos falando depois do jogo, é verdade. Estamos falando depois do jogo. Este é o nosso Esporte em Discussão.